estava olhando umas fotos minhas antigas, eu tinha um arsenal com 3 anos de idade, de revólveres, de espoleta e espingarda. Tinha uma espingarda que eu adorava, de cano duplo, era tipo um Winchester. E eu e meu irmão, Breno, a gente talvez éramos uma das poucas crianças numa época muito diferente, que a gente brincava de bang-bang, fazendo, obviamente, o barulho do tiro com a boca, com 2 revólver 22 quebrados, que meu avô tinha dado pra gente. E meu avô adorava arma, tinha sempre arma em casa. Sim. E a gente também tinha essa cultura de respeitar a arma, né? A arma nunca foi uma coisa escondida. Meu avô mostrava pra gente, ó, não pode mexer por causa disso, pra limpar isso e tal. E deixava sempre as armas num lugar que a gente não conseguia alcançar. A gente tinha um respeito muito maior pelo meu avô do que pelas armas, mas de qualquer forma era um outro Brasil. Sim. E nesse outro Brasil, isso é que é o aspecto interessante dos dados que eu vou mostrar, que foram divulgados no Mapa da Violência 2016. Em 1980, portanto, o final dessa época sobre a qual falávamos há pouco, as vítimas de homicídio no Brasil por armas de fogo, em 1980, era de 6.104 pessoas, antes do desarmamento. O desarmamento começa ali no final dos anos 90. Em 2003, esse número de 6.104 vítimas de homicídio no Brasil por armas de fogo salta para 36.115. Então nós temos um período pré-leis que começaram a controlar o armamento, em que a taxa de as vítimas de homicídio eram um pouco mais de 6 mil, para 36.115 em 2003 e 2014, 44.861 mil pessoas. Vítimas de homicídio por arma de fogo por 100 mil habitantes, que é outra forma de você ler esses números. Em 1980, 5,1 vítimas no universo de 100 mil habitantes, para 22,4% no universo de 100 mil habitantes. Portanto, falando de números, a realidade pré-desarmamento, ou seja, que era muito fácil você comprar uma arma de fogo, você ia numa loja de departamento como essa que existem hoje, levava seu endereço, alguns documentos, e podia comprar uma arma. Então, do ponto de vista da estatística, o desarmamento não funcionou. E uma das razões é que as armas que antes, não só, né, mas antes, estavam legalmente à disposição da pessoa que queria comprar, passou a estar basicamente concentrada nas mãos de bandidos. E, claro, a arma legal na mão das autoridades que trabalham com segurança pública. Mas, Bruno, desculpa interromper, mas isso aí não tem a ver também com a população que, hoje em dia, quase 90% mora em cidade. Naquela época eu acho que era bem diferente, eu acho que era meio a meio, a população do campo e a população da cidade. Hoje em dia a população está muito mais concentrada. Sim, mas não, mas as taxas criminais eram relativamente parecidas. Você sempre vai ter uma diferença. A relação era... você sempre vai ter um maior número de homicídios ou de crimes violentos nos ambientes urbanos do que nos ambientes rurais, mas o padrão não mudou, né? Proporcionalmente não mudou, continua assim. Olha, só desculpa, eu estudo e vivo isso intensamente há mais de 30 anos. Quando a gente faz essas comparações, a gente tem que tomar muito cuidado para relativizar. Então é assim, como que era a legislação naquela época? Como que era o contexto familiar, a responsabilidade dos pais no cuidado com os filhos, o respeito que se tinha aos mais velhos? Como que era a educação naquela época? E o que foi acontecendo com a sociedade nesse período? Quais são os outros fatores que estão envolvidos nessa alteração? Então eu acho que isso é um fator. Agora só mais uma coisa, só para concluir um pensamento. Aí a gente fala, por exemplo, é um direito individual, concordo. Só que quando a gente fala em porte, a gente está falando em direito, vamos dizer assim, que afeta o coletivo, sim. A gente está falando em segurança pública. O cara andando armado na rua, ele está em local público, interagindo de forma pública com pessoas. A pessoa que está armada dentro da sua casa está sim no seu direito de estar se defendendo, de portar uma arma desde que atenda requisitos, e aí envolve a segurança pessoal. Eu estava vendo aqui os exemplos, a maioria envolve a questão da segurança pública. Não dá para desconectar essa discussão de porte de arma com segurança pública. Não, impossível. não será desconectado. Deixa eu só terminar aqui rapidinho, desculpa interromper, porque é o seguinte, essa discussão sobre direito às armas não é uma discussão que vai resultar na solução do problema de violência pública. Não é isso. O Moro falou isso. O problema é que essa discussão sempre é colocada de forma interligada e não pode ser. Isso. O direito às armas é um direito que o cidadão, que obviamente não é criminoso,
tem que ter e ele exerce se quiser. Ninguém vai ser obrigado, se a legislação mudar, for mais fácil de você ter acesso ao porte de arma, ninguém vai ser obrigado a fazer isso. Agora, obviamente, você tem que ter um Estado mais eficiente para combater a criminalidade, ao mesmo tempo que o cidadão não pode ser proibido de ter esse direito exercido. E, paralelamente, você tem que ter uma educação de melhor qualidade. E você tem que ter os pais assumindo a responsabilidade dentro de casa. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Mas por isso que eu falo que isso no futuro pode ser. E onde está pegando o negócio? Onde está pegando é a realidade hoje, o recorte hoje, o contexto hoje. Hoje, o cara comete crime, não é preso. E principalmente se tiver dinheiro, se for poderoso, se for traficante, porque tem grana para pagar advogado. Acha que uma pessoa Só dessa concluir. Vai aí lá hoje, vai fazer teste prático, vai apresentar todos os laudos para colocar uma arma na cintura e brigar no trânsito da Agora tiro. me desculpa, no Brasil de hoje, será que não vai ter laudo psicológico facultado também? Meu Deus, será que não vai criar um mercado paralelo também? Se for para pensar assim, vamos acabar com a CNH, vamos acabar na realidade, né? Vamos acabar com a CNH, vamos acabar com o brevet de piloto, vamos acabar com tudo. Eu não estou discutindo o direito do cidadão ter arma na sua casa. Eu discuto o direito dele estar portando uma arma no dia a dia, andando em local público, que inclusive eu, como policial, eu fico muito preocupada de ter os meus colegas fazendo patrulhamento na rua e de repente começar a ter policial morto com morto com um tiro na nuca, porque o policial não vai mais saber quem é cidadão de bem, não vai mais saber quem é cidadão de bem ou não. O criminoso vai se misturar com o cidadão de bem armado. Meu Deus, como é que vai filtrar isso? Claro. Hoje o criminoso tá armado, a gente cata e pega a pessoa que tá andando armada, que não tem autorização. E daí ele vai pegar a pessoa armada, vai pedir o porte de arma, vai ver que ele não é bandido e acabou. Não, mas e aí? Hoje os exércitos, o soldado do tráfico, muitas vezes não tem antecedente criminal. Como é que a gente separa isso? Se ele for um cidadão de bem, atender os requisitos, sim. Mas, por exemplo, que nem agora a gente vê muito assalto aí, ó. A gente vê muito assalto. Não, mas não é. Você sabe o que acontece? O problema é o medo que a gente tem. Exato, mas a gente não pode. Mas veja só, Benê, o que ela tá falando, eu entendi o que ela falou. Não, calma. Não, eu entendo o seu ponto e concordo também. Mas, por exemplo, que nem agora você vê, ela fala, o cara vai dar tomé. Por exemplo, agora o que os bandidinhos estão fazendo, os bandidos? Eles colocam aquelas caixas de pizza lá, aquelas caixas que tem e vão assaltar com a caixa. Você anda na rua, você para o carro e fala, pelo amor de Deus, tomara que não seja um bandido. A bandidagem, ela dá um gelo, ela dá um tomé. Tem que acabar com os motoboys. Ela se adapta e a gente... acabar com os motoboys. Não, mas é liberdade de trabalho. É liberdade de ter uma arma. Acaba com a liberdade de ter uma arma. Entrega, pronto, aí não vai ter mais assaltante usando isso, pelo amor de Deus. A senhora se contradisse agora, e a liberdade de trabalho, a liberdade de cidadão. Tá vendo? É contraditória. Espera lá um pouquinho. Às vezes os assuntos se sobrepõem, a gente não consegue nem se entender sobre o objeto. É que a gente é burro. Olha o Nico, você é inteligente, nós somos burros. Nada, eu sou afegão médio, não, só tô tentando. Eu sei que você quer. Mas pode falar. Mas é o seguinte, eu acho que a gente avança numa discussão se a sociedade concordar que o cidadão deve ter direito a ter arma pelo menos dentro de casa. Concordo. O que a gente já tem hoje... Aliás, já tem, né? Já tem. Vou ficar em casa, então. Já é um avanço. E o Estado não pode atrapalhar isso. Porque, inclusive, no Brasil, o Benê pode dar detalhes dessa história, o desarmamento por parte do Estado, ele começa por interesse do Estado desarmar a população para não ter... Para manter o controle, para não ter nenhum tipo de adversário se o Estado quiser fazer alguma coisa. Então, o direito à arma, não só no Brasil, mas em outros países, ele tem que ser garantido ao cidadão para se proteger não só da criminalidade, mas do próprio Estado. Uma ditadura. Do próprio Estado. Então, assim, se isso for ponto pacífico, eu acho que todas as outras discussões avançam. O fato de discutir direito às armas, um direito legítimo, um direito natural, não significa dizer que a partir de amanhã o cidadão vai patrulhar as ruas. Não é isso. Agora, vou dar um exemplo concreto que aconteceu recentemente. Eu morando em Vila Velha, no Espírito Santo, teve a greve da PM durante uma semana lá. A polícia, não tinha polícia na rua. Os bandidos... Foi um caos, né? Foi um caos. Eu tava preso dentro de casa, junto com meu filho. Sem arma. Cara, foi um negócio assustador. Porque você ouvia tiro de tudo quanto é lugar. E eu morava num bairro relativamente calmo. Você não podia sair na rua para comprar absolutamente nada. O WhatsApp, você era alimentado a todo momento com vídeos, com um monte de coisa.
A sorte é que a gente descobriu que o Estatuto de Desarmamento não funcionou no Espírito Santo. Porque o que tinha de velho tirando garrucha debaixo do travesseiro, e você se sentia seguro nos prédios, ou que tinha um policial, ou que tinha alguém de clube de tiro, ou que tinha alguém com arma. Então ficou uma coisa interessante, que as pessoas dos prédios que moravam em edifícios, perguntando para saber quem é no prédio que tinha arma. E nos bairros onde tinha casa, querendo saber onde tinha ali. Então houve uma movimentação em vários bairros, não só de Vila Velha, Vitória, em outras cidades do Espírito Santo, para as pessoas da rua descobrirem quem tinha arma para poder se juntar e se proteger. Agora, como é que se faz num momento como esse se a população toda está desarmada? Será que se a população tivesse armada e fosse para as ruas armadas, o cenário teria melhorado? Não é ir pra rua. Pelo menos tem uma chance. Os bandidos iam ficar com medo. Os bandidos iam ficar com medo de sair roubando tudo. Eu lembro, eu fiquei impressionado. Aquilo é o verdadeiro ser humano, é aquilo ali.